Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Quando uma pessoa tem objetivos incorretos, sua maneira de pensar será incorreta. Isso significa que não será capaz de entender de forma adequada a revelação de Deus. Se encontrarão com coisas nas Escrituras, mas não poderão perceber essas coisas de forma correta. Te faço uma pergunta: você traçou objetivos corretos na sua vida? Busca ver as coisas com a perspectiva de Deus? Se não é assim, você tomará más decisões, e essas decisões te colocarão num lado contrário ao Deus vivo. E ao invés de encontrar bênçãos na sua vida, encontrará o desastre. Talvez um desastre eterno. Dito isso, pegue sua Bíblia e vamos comigo ao livro de Mateus, capítulo 12. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12. Concluímos na semana passada com uma famosa declaração de Yeshua, quando ele dizia que seu jugo é leve e sua carga é suave. Isso nos indica que ele é um Salvador bendito, que quer o melhor do melhor para seus seguidores. E se nos submetemos a ele e seguimos a sua palavra, a liderança do seu Espírito, ao final descobriremos, o que não significa que não atravessaremos tempos difíceis, mas no final descobriremos o que é bom. Um conceito muito importante na Escritura é que algo que é bom, muito bom, é a palavra bíblica menuhá, que significa descanso. E quando falamos sobre descanso, não só nos referimos ao descanso físico, como tirar uma soneca ou dormir num sofá, relaxar e coisas nesse estilo. Estamos falando do conceito bíblico de descanso, e isso significa estar no lugar correto, ter o contexto e a mentalidade correta, entender os fatos de maneira correta, com o fim de que possa receber as bênçãos de Deus, as instruções de Deus, o poder de Deus e possa fazer o que é correto. Já vimos nas Escrituras que há uma relação entre a palavra menuhá, descanso, e o sétimo dia em hebraico, o sábado, também chamado de Shabat. E vemos algo que o primeiro que ocorreu biblicamente, quando lemos em Gênesis, depois que Deus criou o ser humano. Recordem que a Escritura diz que ele os criou, homem e mulher, criou o ser humano. E o primeiro que esse casal fez foi desfrutar o sábado. E isso nos diz algo. O Shabat não é um prêmio por 6 dias de trabalho. Assim, é como com muita frequência ele é considerado. Mas o sétimo dia, o Shabat, quando o aplicamos corretamente em nossas vidas, se converte em uma fonte de preparação. É muito importante que Deus tenha criado a humanidade no 6º dia. Tradicionalmente se pensa, e a Bíblia confirma, que foi a parte final da criação. Assim que a humanidade, junto com Deus, desfrutou o 7º dia. Essa comunhão com Deus preparou a humanidade para o futuro. Assim que vemos biblicamente, de acordo com o livro de Gênesis, que o ser humano começou com o sábado, e isso o preparou para o restante da semana. Em outras palavras,
Experimentar corretamente o Shabat é uma preparação necessária, com o fim de ver as coisas corretamente. Ser receptores da provisão de Deus, para poder viver uma vida frutífera e agradável para Ele. Isso faz a gente se perguntar, isso é realmente algo que nos interessa? Viver uma vida frutífera e agradável a Deus? Em Mateus 12, encontraremos muito conteúdo de como ter uma perspectiva correta. Leiam comigo Mateus 12, versículo 1. Aqui lemos: Nesse tempo, Yeshua foi, e isso é interessante. Por isso, o traduzirei na ordem exata das palavras. Lemos que Yeshua foi, e logo temos nos sábados. Está no plural, porque o termo sábado ou Shabat está no plural. Esta é a razão, porque vemos algo que não é uma exceção à regra. Vemos algo que, de fato, é a norma, ou a regra. Não é algo só para esse Shabat em particular, mas para cada sábado. Está nos ensinando um princípio que deveria ser corretamente compreendido para entender o significado da revelação, da verdade, com respeito ao Shabat, ao sétimo dia. Nesse tempo, Yeshua foi aos sábados, pelas plantações de trigo, e seus discípulos tiveram fome. Eles tiveram fome, mas não nos diz aqui que ele teve fome. Uma das razões, quando entendemos as regras para ensinar e interpretar de forma correta a palavra de Deus, vemos que essa escritura nos mostra uma dicotomia. Está marcando uma diferença entre Yeshua e seus discípulos. Está elevando a ele como sempre ele deveria ser elevado. Os discípulos tinham fome. Sigamos lendo, metade do versículo 1. E começaram a colher as espigas, ou seja, o que continha grãos. Essas espigas de grão, e comeram. Recordem que a Escritura é muito clara. Nos foi dito que é o sétimo dia. Estão passando com Yeshua pela plantação e tinham fome. E por isso fizeram algo. Colheram as espigas, que contêm os grãos, e removeram os grãos, e comeram. Mas recordem algo. Tudo isso está ocorrendo no dia de sábado. E isso é importante porque a pergunta que farão é essa. Eles estão transgredindo o sábado? É isso que devemos concluir? Devemos ter cuidado, porque o Messias, ele tinha um objetivo distinto nessa passagem. Veremos que Jesus, o que preocupa a ele, é a compreensão correta do que o Shabat produz em nossas vidas. Vou dizer isso novamente. Ele está preocupado que o que o sábado ensina, o que nos imparte, nos brinde uma correta mentalidade. Um correto contexto para discernir as coisas de forma correta, desde um ponto de vista de Shabat. Entendamos algo mais que talvez seja uma nova revelação para você. E é o seguinte, biblicamente, e falo do Novo Testamento, vemos uma conexão entre o sábado e o reino de Deus. Muitas vezes vemos, por exemplo, em Lucas 14, quando ensina sobre o reino de Deus, o faz à luz da observância do sábado. Isso é bastante comum no judaísmo, onde o reino de Deus é chamado de o grande Shabat. Por isso, vemos de forma tradicional e biblicamente. E devemos entender que há uma conexão entre o Shabat e o reino. Quando temos uma compreensão correta do sétimo dia, isso nos dará uma perspectiva correta.
uma compreensão de reino. E quando temos uma compreensão de reino, como veremos, a misericórdia, se preocupar com a necessidade de outros, estará no centro de nossa forma de pensar. Uma vez mais, eles começaram a colher as espigas de trigo e comê-las. Versículo 2. Mas os fariseus, vendo, eles estavam sendo testemunhas disso. Disseram a ele, ou seja, especificamente a Yeshua, disseram a ele, eis aqui que teus discípulos estão fazendo o que não é legal fazer no Shabat, no 7º dia. Agora vemos o nascimento de um novo conflito. Notem a resposta de nosso Senhor e Salvador. Notem como Yeshua respondeu a isso. Versículo 3. Ele lhes respondeu, e não disse de uma maneira ruim ou com raiva. Não lhes respondeu de forma brusca, nem os repreendeu. Simplesmente disse, quis lhe comunicar uma verdade. O que eu gosto da sua resposta é que veremos que, para esclarecer os feitos do Shabat, como aplicar de forma apropriada a verdade do sábado em nossas vidas. Notem que ele utilizará a palavra de Deus. E por que eu gosto disso? Porque a base para entender a Escritura é a própria Escritura. Vemos aqui, por exemplo, que a forma para entender a revelação do Novo Testamento é entender de forma adequada o Antigo Testamento. Entenderam? O que as Escrituras estão nos compartilhando é um princípio. Você não pode entender o novo pacto se primeiro não entender o velho pacto. Lemos nessa passagem que ele respondeu, não leram o que Davi fez quando ele tinha fome e aqueles que estavam com ele? Versículo 4. Como ele entrou na casa de Deus e ele, Lehé Rabanim, ou seja, o pão da presença. Bem, o pão da presença era colocado de modo especial sobre uma mesa. E esse pão da presença estava no lugar santo, não no Santo dos Santos, mas no lugar santo, onde os sacerdotes entrariam. Não todos eles, mas uma parte deles entrariam durante o Shabat para substituir esse pão da presença que havia estado ali durante toda a semana. Mas no sábado traria o pão novo. E o pão velho que estava ali, os sacerdotes o comiam. E apesar de que cada um deles recebia um pequeno pedaço, se sentiam satisfeitos. Por isso vemos um aspecto milagroso desse pão da presença. Era somente para os sacerdotes. Mas o que aconteceu? Yeshua disse, vocês entraram à casa de Deus e comeram o pão da presença? O que não era lícito para ele comer esse pão. E para quem os acompanhavam. Então, por que fizeram isso? Esse é o princípio. O sábado e a lei no geral não foi criado para nos fazer incômoda a vida, para nos trazer dor e dificuldades. Por isso vemos um princípio. Iquar nervesh. Iquar nervesh é uma expressão hebraica que basicamente significa cuidar de uma vida. E sempre Deus quer ser uma bênção para as pessoas. Por isso, apesar de que no seu estado original, o pão da presença estava proibido para Davi e seus homens, devido a essa necessidade absoluta e genuína, lhe foi permitido comê-lo. Diz aqui, não era lícito nem a Davi, nem a seus homens,
mas apenas para os sacerdotes, e somente aos sacerdotes. Versículo 5. Ou não leram na lei, escutem isso, não leram na lei uma e outra vez. Yeshua leva os discípulos aos fariseus e a todos de volta à lei, com o fim de que tenham uma compreensão correta dos seus ensinos no novo tempo. É certo que devemos ser crentes cheios do Espírito Santo para interpretar as Escrituras de forma adequada. Mas o que vemos uma e outra vez é que a verdade do Novo Testamento é melhor compreendida quando temos o entendimento correto do Antigo Testamento. Por isso é que esses indivíduos que menosprezam a importância do Antigo Testamento e dizem, bem, esse, de certa forma, é de um nível inferior que o Novo Testamento. Não estudamos tanto, não é confiável para assunto de fé. Sempre devemos nos centrar em Cristo e permitir que nossa fé no Messias nos faça ver as coisas espiritualmente e simbolicamente diferentes, e não entender literalmente o texto. Esse é um falso ensino, é incorreto. De novo, versículo 5 diz, não leram na Torá que nos sábados, outra vez os lemos em plural, que os Shabats, que os sacerdotes no templo profanam aos sábados. O que isso quer dizer? Os sacerdotes devem cumprir certos deveres no Shabat. Por exemplo, em Números 28, diz que haviam ofertas especiais que eram feitas especificamente no sétimo dia. Outras ofertas não poderiam ser feitas no sétimo dia. Só as ofertas especiais, a parte do trabalho, das tarefas que tinham os sacerdotes diariamente, incluindo o Shabat, no templo, era uma violação da lei do sábado. Mas devido à importância do templo, se permitia que elas fossem feitas. Ouviram bem? Devido à importância do templo. Isso é o que os intérpretes do judaísmo dizem com respeito a isso que estamos lendo, sobre o trabalho dos sacerdotes. O templo trouxe um status diferente. Por isso, essas coisas que estavam proibidas de se fazer fora do templo, fora da presença física do templo, agora poderiam ser realizadas no templo. O Messias simplesmente faz a pergunta, vocês não leram o que esses sacerdotes faziam, que profanavam o Shabat? Mas vejam o final do versículo 5. Mas eles eram inocentes. Versículo 6. Mas digo a vocês que há um aqui que será maior que o templo. Quem será? Quem é maior que o templo? Pois é Deus. E a quem se refere o Messias? A resposta é óbvia. Ele se refere a si mesmo. E, portanto, essa é a revelação. Esse é um excelente exemplo no qual o Messias revela-se a si mesmo, proclamando, anunciando sua divindade, que ele é Deus, Deus conosco. Se alguém diz que Yeshua não é Deus, está equivocado. Seu ensino é incorreto. Não devemos ouvir aqueles que negam a divindade do Messias. E ele diz, há alguém aqui, ou seja, aqui presente, que é maior que o templo. Versículo 7 diz, mas não sabem qual é a intenção do Shabat. Diz, não sabem o que significa misericórdia. Eu desejo e não sacrifício. Então, misericórdia. E esta é a chave. Quanto mais eu entendo a verdade do Shabat, a verdade do sétimo dia. O sábado nos ensina a ter uma perspectiva divina para a misericórdia.
quanto mais eu entendo sua relevância e aplico essa relevância do sábado à minha vida, maior será a minha capacidade como crente, como seguidor de Jesus Cristo, de ter misericórdia com outros, de pensar nas suas necessidades e não usar o dogma religioso e as doutrinas para lhes afligir. Recordem o que dissemos. O Messias ensinou: meu jugo é leve e minha carga é suave. Essa é a conexão entre o que estudamos na semana passada e essa semana. Agora, concluiremos o versículo 7. Diz: não sabem o que significa misericórdia e não sacrifício, para que vocês não condenem ou julguem aqueles que são inocentes. Quem são os inocentes? Os inocentes são efetivamente esses discípulos que fizeram justamente isso. Tomaram essas espigas e tiraram seu grão para comer. O fizeram porque tinham fome. E isso é uma necessidade genuína. E provavelmente isso fala da rejeição que eles enfrentavam. Ninguém os convidava no Shabat, ainda que era parte da tradição convidar outras pessoas ao seu lar e abençoá-los em companhia com comida, mas ninguém fazia isso. E, portanto, eles atuavam dessa forma. Eles não eram culpados. Os culpados eram aqueles a quem não lhes importava suas necessidades. Recordem isso porque será algo muito importante. Leremos agora o versículo 8. Porque o Filho do Homem também é o Senhor do Shabat. A única maneira como podemos, corretamente, entender a verdade do sábado em nossas vidas é através de uma relação pessoal, uma relação de novo pacto com o Messias e Yeshua. Ele é o Senhor do sábado. É através dele que verdadeiramente os princípios do sábado podem ser seguidos, compreendidos e aceitos para produzir o que agrada a ele. Mencionei que compreender corretamente o sábado produzirá misericórdia, fará com que as pessoas se preocupem com os demais. Vejam essa seguinte passagem rapidamente. Lemos: e deixando esse lugar, chegou à sinagoga deles. Essa é uma sinagoga de fariseus, por isso diz que era uma sinagoga deles, e ele não aceitava seus dogmas. Por isso, deixando esse lugar, chegou à sinagoga que pertencia a eles. E aqui havia um homem que tinha uma mão aleijada. Pensem nisso, uma mão aleijada. É uma mão que não pode ser usada, e ter uma incapacidade desse tipo certamente seria um obstáculo, uma dificuldade. E ele estava ali. E seguimos lendo. Versículo 10. E lhe perguntaram, dizendo: é lícito nos sábados? Recordem que em plural falamos sobre um princípio geral. É lícito curar aos sábados? E por que fizeram essa pergunta? Porque realmente querem saber a verdade. Queriam conhecer sua perspectiva. Não. A Escritura nos diz que lhes perguntavam para lhe condenar, para poder dizer que ele era culpado. E dessa maneira desacreditá-lo, porque eles não queriam que as pessoas o seguissem. A eles não importavam esse homem nem um pouco. Versículo 11. E ele lhes disse: que homem há entre vocês que, se tivesse uma ovelha, e esta ovelha caísse em um poço durante os sábados, e de novo, sábados está no plural, querendo dizer que é uma situação geral, qualquer sábado, diz, não haverá? Ou seja, não tirará ela dali e a levará, a subirá? Por quê? Porque uma ovelha não estará segura em um poço, nem um dia, incluindo o sábado. Por isso está proibido dizer, recordem da misericórdia. É mal ter esse ponto de vista?
Bem, é sábado, que a ovelha fique ali, ainda que esteja incômoda, ainda que não tenha água nem pasto para comer, mas é sábado e não posso ajudar. Ninguém teria essa visão. Eles entendiam esse conceito de pikuar nefesh, ajudar ao que esteja necessitado, salvar uma vida. E, portanto, lhe perguntam uma vez mais. E esse é um princípio da Torá, que eles não compreendem. Por isso, vamos ao versículo 12. Portanto, quanto valor, ou seja, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Analisem isso de forma correta. Se alguém ajudaria a uma ovelha, certamente ajudaria a um ser humano. Portanto, diz, portanto, aos sábados, portanto, diz, portanto, os sábados, nos sábados, um princípio geral, de novo, plural. Portanto, é lícito nos sábados o bem. Isso é o que se enfatiza, fazer o bem. A isso é que nos conduz uma compreensão correta do Shabat. A tudo que é bom, a tudo que cumpre esse conceito de misericórdia com outros. Isso significa que, sem pensar, faremos coisas que transgridam o Shabat? Não, mas em situações legítimas, e é o que nos ensina aqui. Colocamos a pessoa por cima da lei, do Shabat, porque o sábado foi desenhado para trazer descanso. Esse é um resultado positivo, assim que diz, lemos aqui, portanto é lícito que nos sábados façamos o bem. Logo disse ao homem, estende tua mão, e ele a estendeu. E a mão desse homem foi restaurada, completamente ficou sã, como a outra. Um grande milagre foi feito. Louvado seja Deus! Mas notem nosso último versículo, notem como responderam os fariseus. Mas, ou seja, em contraste com o anterior, não reconhecendo o poder de Deus, nem reconhecendo a identidade do Messias como o Senhor do sábado. Mas os fariseus formaram um conselho, e aqui está a chave, contra ele. E saindo dali, tendo tomado conselho, saíram desse lugar, quiseram fazer algo. Como? Disso se tratava seu conselho. Como o podiam destruir. A ênfase estava sobre ele, a quem queria destruir. A verdade do sábado nos dá a perspectiva correta para entender a vontade de Deus, a misericórdia de Deus e ser bênção para outros. Terminou o nosso tempo. Deus te abençoe. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.